9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima! Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É com muita alegria que nós estamos aqui, reunidos mais uma vez, juntos com Maria, nesta caminhada, rumo ao Natal, rumo ao nascimento do nosso menino Jesus. Mas com a certeza e com a esperança, de que nesta caminhada o Senhor venha também fazendo nascer em nós esse amor, pelas coisas do alto, esse amor por Maria, que é quem nos conduz, que é quem nos leva, por esses caminhos, que é quem nos leva até Deus, até Jesus, e que através dela nós possamos ser sempre conduzidos, que nós possamos ser sempre conduzidos da melhor forma, que nós possamos ser conduzidos através de Maria para esse Jesus, para esse Jesus que nos sustenta nesta caminhada, para esse Jesus que nos faz ter a esperança de dias melhores, não é mesmo? Que diante das nossas dificuldades a gente possa recorrer sempre ao carinho de Maria, aos braços de Maria, na certeza de que ela conduzirá todas as nossas necessidades ao seu Filho. Amém? Então eu peço que você já vá compartilhando dessa live, que você já possa também sendo um canal da graça na vida dos nossos irmãos, que a cada dia dessa nossa novena nós possamos mergulhar um pouquinho mais na vida de Maria, que nós possamos mergulhar um pouquinho mais nesse mistério da ressurreição, nesse mistério da Eucaristia, porque tudo nos leva a Deus, tudo nos leva a Jesus. Mas a gente precisa estar aberto para as coisas de Deus, a gente precisa estar aberto para as coisas do alto, e Maria, é quem abre essas portas para nós, é Maria que nos conduz, é Maria que nos ajuda a chegar até o seu Filho. Que a gente possa sempre pedir então para ela, o seu auxílio nesta nossa caminhada, nesta nossa busca, de conhecimento, nessa busca de cada vez mais termos esperanças, esperanças em Deus, que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera, que a gente não coloque nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, porque eles sim, eles não falham, Jesus nunca falha. Então que a gente possa depositar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança no Senhor. Eu peço então que vocês vão compartilhando dessa live, que vocês vão, encaminhando aí para todos os seus contatos, do Instagram, do YouTube, também do WhatsApp, e que vocês possam também curtir, comentar, compartilhar todos os nossos conteúdos, para que o Instagram entenda, que o nosso conteúdo é algo bom, que é algo interessante. A gente sabe que quando se fala de Deus, quando se fala das coisas da igreja, a gente é um pouco barrado por qualquer meio social, Qualquer rede social, quando você fala das coisas de Deus, a gente é meio que bloqueado, Então a gente precisa que vocês nos ajudem a levar, ao maior número de pessoas, ao maior número de almas, para que o nosso conteúdo possa ser entregue com mais eficácia, com mais abrangência entre os nossos seguidores. Amém? Hoje
dia 23 de abril. E o livro que nós vamos meditar é o livro de Jó, capítulo 16, versículo 16. Meu rosto está vermelho de lágrimas. A sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. E o que Nossa Senhora vem nos dizer hoje é o seguinte: cedinho fui ao poço buscar água. Quando eu voltava, um grupo de homens estava apedrejando uma mulher. Diziam que ela tinha sido surpreendida em adultério. Foi uma cena muito forte. Vi os olhos da mulher pedindo clemência, porém nem um gesto de misericórdia tiveram para com ela. Tive vontade de correr e abraçá-la, mas eu sabia que não podia fazer isso. O sentimento de impotência diante de uma injustiça faz com que nos sintamos minúsculos diante de alguns que se consideram melhores que os outros. Existirá alguém que um dia levantará a voz contra essas atrocidades? Nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por nossas mãos. Porém, nunca podemos perder a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Meu irmão, minha irmã, hoje a palavra é um pouco forte, né? Um pouco forte. A gente sabe que antigamente, né, no tempo lá de Jesus, as pessoas, né, que eram pegas em adultério, elas eram apedrejadas. Assim como Maria sofreu, né, esse risco, mas pela graça de Deus, José ouviu a palavra de Deus, ele confiou, né, na promessa de Deus para sua vida, e a história foi outra, não é mesmo? Louvado seja Deus por isso. Mas trazendo agora então para os nossos dias de hoje, né, em que já não acontecem mais apedrejamentos públicos, né? Mas quantos apedrejamentos ocultos, né? Vamos colocar assim, ainda acontece. Quantas vezes nós mesmos apedrejamos os nossos amigos, apedrejamos os nossos conhecidos, apedrejamos os nossos familiares. Trazendo para a nossa realidade de hoje, quantas injustiças, né, a gente comete por causa de nos acharmos, né, por nos acharmos melhores do que os outros. Aqui diz, né, diante de uma injustiça, o sentimento de impotência diante de uma injustiça faz com que nos sintamos minúsculos diante de alguns que se consideram melhores que os outros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu sempre gosto de trazer tudo, né, pro nosso real, pra nossa vida, porque a gente vive no hoje. Quantas pessoas, e muitas vezes nós mesmos, né, nós mesmos nos achamos melhores do que os outros, e de uma forma não física, né, apedrejamos os nossos conhecidos, apedrejamos os nossos companheiros de trabalho, apedrejamos os nossos familiares, né? Meu irmão, minha irmã, o Senhor, né, a gente sabe, né, é verídico que Deus, ele não olhava o pecado, ele olhava para o pecado, não olhava o pecado, ele olhava para o pecador, né? Mas nós, como humanos,
a gente não tem a capacidade, né, de fazer isso. A gente primeiro olha o pecado e em segundo plano, né, ou às vezes a gente nem consegue olhar o pecador, né? E sendo assim, a gente se acha muitas vezes melhores sim do que os outros. E acabamos apontando, né, o nosso dedo, acabamos fazendo da vida do outro um inferno. Quantas vezes a gente, mesmo achando que sem maldade, né, a gente apedreja o nosso irmão. Quantas vezes a gente é o acusador. Então, que hoje a gente possa olhar, né, de uma forma diferente para as situações que nos acontecem. É difícil, né? É difícil, eu falo por mim mesma, porque quando acontece alguma situação que nos desagrada, ou alguma situação em que a gente ache que seja, né, uma atrocidade, algo que foge, né, do nosso real, que foge da nossa compreensão, quando aquilo é fora do conforme que a gente acha que é o certo, a gente tende a julgar, a gente tende a apenas olhar o erro, né? E assim condenar as situações. Mas não é isso que Deus espera de nós, né? O próprio Jesus é misericordioso. Ele tem essa capacidade, porque ele é Deus, né, de olhar o erro, mas julgar com misericórdia. E ele deixou Jesus para julgar, né? Jesus, o justo juiz, o misericordioso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando Maria aqui mesmo diz, né, que o sentimento de impotência diante da justiça, porque ela não podia fazer nada por aquela mulher, né? Ela não podia fazer nada. Então, que nós possamos trazer isso também para a nossa vida. Que quando a gente não puder ajudar, que a gente também não atrapalhe, né? Que a gente não seja mais um a apontar o dedo. Que a gente não seja mais um a jogar a pedra, né? Então, que diante das situações em que nós não podemos ajudar, que a gente silencie. Que a gente silencie e que a gente faça uma prece, assim como Maria fez, né? Assim como Maria fez. Que a gente silencie e que a gente reze por essa situação. Que a gente ore, né? Que a gente entregue a Deus essa situação. E assim a gente vai corrigindo também coisas na nossa vida que nos tiram a santidade, que nos tiram do caminho que nos leva a Jesus. Porque de tudo nós vamos prestar contas, inclusive das palavras que falamos, do bem que deixamos de fazer, e principalmente do mal que fizemos e que fazemos, né? Então, meu irmão, minha irmã, que hoje a gente possa refletir sobre isso, né? Será que diante das atrocidades da vida, né? Será que nós estamos sendo mais um a tirar a pedra? Ou será que nós podemos mudar, né, isso? Será que nós desejamos mudar? Eu sempre digo que tudo nas coisas de Deus é uma decisão. A gente se decide, né, por mudar. A gente se decide em fazer diferente. Será que nós, verdadeiramente, estamos decididos a fazer diferente? A ser o diferente?
a ir contra tudo aquilo, né? Se todo mundo está andando para um lado, será que a gente está disposto a pegar outro rumo? Que hoje a gente possa refletir sobre isso, né? Mas que também, aqui como ela diz, né? Nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por nossas mãos, porém nunca podemos perder a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Que comece em mim e que comece em você. Essa esperança, né? Essa esperança de um futuro melhor. Porque a mudança não começa no outro. A gente tem essa falsa, né, verdade dentro de nós. Que o outro precisa mudar para que as coisas se alinhem, para que as coisas andem bem. Mas não, né? Para a mudança acontecer, eu preciso primeiro olhar para mim. E mudar, né? Começar em mim a mudança para que as coisas ao meu redor também mudem. E talvez seja por isso que as coisas às vezes não mudam, né? Porque a maior dificuldade que a gente tem é de olhar pra gente mesmo e ver que sim, que a gente falha, que a gente é fraco, que a gente cede sim às tentações, que a gente cede sim, né, às coisas do mundo. E tudo isso vai fazendo com que o nosso olhar de misericórdia vai diminuindo. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente possa, né, refletir isso hoje. O que eu posso mudar em mim? Mas verdadeiramente olhar e pensar assim, sim, eu desejo isso, eu decido isso para minha vida. Eu quero isso. Que Nossa Senhora possa, né, vir e nos iluminar, que ela possa nos abraçar nas nossas dificuldades, que ela possa vir e nos ajudar a sermos pessoas melhores, que hoje a gente possa ter a esperança, né, de que por mais difícil que seja, que por mais difícil que a situação pareça, é possível mudar. Mas precisa ter fé, precisa ter confiança, precisa ter Deus na nossa vida. Porque sem Ele a gente não consegue nada. A gente não tem nada. Sem Deus a gente é mais um, né, a apedrejar as situações que a gente julga ser errado, que a gente julga, né, não estar certo. Mas não sou eu o juiz, não é você o juiz. Então, se a gente não pode ajudar, que a gente silencie e reze. Reze pela situação. Né? Guardamos as nossas pedras. Guardamos as nossas pedras e transformemos elas em oração para construir o nosso céu, a nossa casa, né, lá no céu, no sentido figurado. Que essas pedras a gente use para enfrentar e enfeitar, né, o nosso caminho. Nosso caminho que nos leva a Jesus através da nossa Mãe Maria. Amém? E façamos então a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria, vamos antes, né? Antes vamos nos colocar na presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a gente esteja sempre atento, meus irmãos, sabe? Às armadilhas do inimigo. Porque ele age sorrateiro, né? O inimigo, ele é como uma serpente, né? Ele vem devagar,
E se você não está atento àquilo que Deus fala com você, a gente é presa fácil. A gente é mais um a tirar a pedra. Se a gente não abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para Deus, a gente é presa fácil para o inimigo, né? Então, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E agora sim, vamos, para a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Meu irmão, minha irmã, traga no teu coração todos os teus pedidos, todas aquelas pessoas que você deseja hoje colocar no ventre de Maria. Coloque também no coração, no ventre de Maria, nas mãos do nosso Senhor, a tua esperança. Coloque também no coração de Maria, no ventre de Maria, o teu desejo de mudar, a tua decisão de seguir a Jesus. E ela vai gestar isso em mim, ela vai gestar isso em você. Amém? Apresentemos então as nossas intenções. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nesta última Ave Maria, eu quero colocar todas aquelas pessoas que hoje estão sendo apedrejadas por causa de uma calúnia, por causa de um falso testemunho, por causa de uma falsa informação que foi levantada contra você. Hoje Maria está iluminando, essa situação, e você vai ser reconhecida, a tua verdade vai ser vista. E o Verbo divino se fez carne
e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, pela tua fidelidade. Obrigada por você dizer sim. Mais um dia, Mais um dia com Maria, com Jesus. Mais um dia na presença do Senhor. E que a gente possa levar, Levar essa oração, que a gente possa levar essa novena a tantas outras almas, a tantos outros corações que hoje necessitam, de um olhar de Maria, de um abraço da Maria, de que ela geste, as nossas necessidades, as necessidades daqueles que nós amamos. Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que nós tenhamos hoje um santo dia, na presença de Jesus e Maria, com a proteção do nosso São José, nosso Pai, Nosso Pai da Igreja. E às 20 horas, nós teremos então hoje, às 20 horas, a nossa novena da Divina Misericórdia, com o seu Carlos, a Suzana, e com mais um missionário da Missão Divino Amor. Nós estamos fazendo essa novena linda, que com certeza vamos colher também muitas e muitas graças, através da misericórdia de Deus. Amém? Sábado, dia 26, Sábado agora, que antecede a festa da misericórdia, nós teremos lá na Chácara Divino Amor o nosso segundo Divino Jovem. Será o Cine Jovem. Olha que legal, Que legal. Uma sessão de cinema para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, Mas não é qualquer cinema, É um cinema que vai levar nós a conhecer a história, Não vamos dar muitos spoilers para vocês, Ficarem bem curiosos para vocês poderem irem até lá e compartilhar junto com nós. Tudo sendo feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, E para você, que independente da tua idade deseja ir, você é muito bem-vindo, ok? Estamos, assim, de coração aberto mesmo para receber a todos vocês. Então, sábado, dia 26, a partir das 18 horas, nosso segundo Divino Jovem, que tem o tema agora, do Cine Jovem. Amanhã, às 6h30 da manhã, terço de São José. E às 9 horas eu estarei novamente aqui com vocês, se Deus quiser, para mais um dia da nossa novena, 9 meses com Maria. Amém, meus irmãos? Um santo dia e que o Senhor nos abençoe. Até mais.